Yuta Okkotsu revelou sua expansão de domínio no capítulo 249 do mangá, que foi oficialmente traduzido como Puro Amor Mútuo, onde dentro do seu domínio habita mais de uma centena de espadas contendo técnicas copiadas de outros feiticeiros. E agora as perguntas que ficam são: Yuta teria copiado o Ilimitado ou até mesmo os 6 olhos de Satoru Gojo antes? Ou Yuta será capaz de copiar as técnicas de corte do Sukuna a partir de agora? Quem sabe até mesmo seu corte dimensional responsável por matar Satoru Gojo? E ainda, qual será o destino de Yuta Okkotsu? Eu já digo pra vocês que o destino do Invicto será, sim, a derrota, e eu vou contar pra vocês como o Sukuna pode e deve sair vitorioso dessa luta. Antes da gente começar, você já sabe o que fazer com esse dedo aqui, não precisa engolir, não precisa colocar em canto nenhum do seu corpo, é só pegar e dedar o botão do like para ajudar a impulsionar ainda mais esse vídeo. Não precisa engolir, não precisa fazer, é só isso, tá bem fácil. No momento, galera, a nossa contagem regressiva se encontra no final e você pode ser, você pode ser o inscrito de número 800 mil, porque no momento em que eu gravo esse vídeo, faltam menos de 1000 inscritos pra gente alcançar essa marca, e de coração eu só tenho a agradecer de antemão a todo mundo que tem acompanhado essa reta final de Jujutsu aqui no canal, que já completou praticamente um ano, né? E isso só me motiva ainda mais a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, sempre com a melhor qualidade possível pra vocês. E o mangá continua, né? Vamos continuar nessa jornada até o fim. E agora que descobrimos que a expansão de domínio do Yuta se chama Puro Amor Mútuo, você sabia que o dia 28 de fevereiro é considerado o dia do amor próprio? Pois é, tá aí uma coisa que os feiticeiros em Jujutsu não tem muito. Mas você pode fazer diferente se cuidando com a Manual. A Manual, que tá com a gente há mais de um ano, chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 150 mil homens a tratar a calvície de forma prática e segura, resolvendo todos os tipos de casos, sejam os iniciantes até os mais avançados. Se liga só o resultado que esses clientes tiveram. E iniciando o seu tratamento com a Manual é sempre muito prático e você não precisa sair de casa. É só você entrar no site e responder um questionário. O médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você, sem precisar agendar consulta, e você ainda ganha direito a um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. Se você se dedicar e seguir o tratamento recomendado, a partir do 4º mês você já pode começar a ver os primeiros resultados mais expressivos. Pode parecer muito tempo, mas se você ficar parado, a calvície só vai continuar aumentando, meu amigo. Então aproveita essa oportunidade acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado, e lembra de usar o meu cupom exclusivo e por tempo limitado que eu consegui pra vocês de 40% de desconto usando o código 40AnimeBandeira, válido para o seu primeiro pedido, entrega super discreta e frete grátis até a sua casa. Quanto mais tempo passa, mais o seu cabelo cai, então bora começar a se cuidar com a Manual hoje. Vamos lá, galera. Vimos então que o Yuta perfurou o crânio do Kenjaku, praticamente consolidando a sua morte e dando o antagonismo total a partir de agora para o Sukuna. Mas como sempre, vieram as teorias, as infames teorias de que na verdade o Kenjaku não está morto e ele conseguiu evitar a lâmina do Yuta de 2 possíveis formas. Eu já adianto pra vocês que eu dei muita risada com a criatividade de vocês que tiveram essas ideias e que eu ia achar ainda mais engraçado se isso fosse realmente verdade. Vamos lá. Primeira possibilidade, o cérebro do Kenjaku mordeu a ponta da lâmina do Yuta para evitar que ele fosse perfurado e morto. Bom, a imagem na tela fala por si só, né? É completamente ilustrativa, e pior que isso poderia muito bem ser verdade, já que apesar da testa do Kenjaku aparecer sangrando, não conseguimos ver se a espada chegou a atravessar ou não todo o crânio dele, para que o cérebro tenha sido perfurado de fato. O enquadramento não permite a gente ter essa resposta. Então, né, não tem como dizer nada por enquanto. O que nos leva à segunda possibilidade, que seria essa outra imagem bizarra de um mangá chamado Baki, em que o cérebro do Kenjaku teria se movido dentro do crânio para evitar ser atingido pela lâmina do Yuta. Ou seja, o sangue saindo da testa do Kenjaku teria sido de outros vasos sanguíneos que não envolvessem, né, o cérebro dele propriamente dito. E mesmo que a lâmina do Yuta tenha perfurado, atravessado de fato o crânio por
por completo, o cérebro nesse caso ainda poderia ter ficado intacto. Como eu falei, eu ia adorar se qualquer uma dessas duas saídas fosse verdade, porque eu ainda fico com um sentimento amargo, como eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, né, em relação a essa morte do Kenjaku, e qualquer uma dessas duas soluções honraria o fato do Kenjaku ser um feiticeiro que sobreviveu durante todos esses 1000 anos. Mas infelizmente eu acho que o Kenjaku foi realmente de base mesmo, porque ele já passou o bastão para o Sukuna cuidar do resto do seu plano, e o jogo da migração à extinção já pode, né, ser concluído sem a sua presença e sem a sua existência. Então não tem mais muito motivo mesmo para ele continuar vivo, infelizmente. Agora falando sobre a expansão do Yuta, intitulada de Puro Amor Mútuo, podemos ver que existem nela mais de 100 espadas só nesse enquadramento que tivemos nesse último capítulo, e onde cada espada parece possuir uma técnica inata distinta. Algumas pessoas questionaram se isso não seria um exagero o Yuta possuir mais de 100 técnicas inatas estocadas no seu domínio, e eu digo pra vocês que não. A gente precisa lembrar que o Yuta era o segundo mais forte da Era Moderna, atrás apenas do Gojo, e agora ele é o feiticeiro mais forte dessa era, então ele pode e precisa sim ser apelão nesse nível. Vai ver, por exemplo, o nível de apelo que é o Vazio Ilimitado, né, que é a expansão do Gojo, que fez até o Sukuna ficar inerte lá na mesma hora. Vai ver, por exemplo, o nível de apelo da expansão do Hakari, que dá energia infinita para ele e ele se torna praticamente imortal. Vai ver o nível de apelo do Mahoraga do Megumi, por exemplo. Isso eu tô considerando aqui, né, só os alunos do Gojo que tinham o potencial de superar ele, né, que inclui, né, nesse caso também o Yuta para efeito de comparação aqui. Então faz todo sentido que a expansão do Yuta seja apelona sim nesse nível. Fora aqui, não são só técnicas amaldiçoadas que o Yuta consegue copiar. O Yuta ele também tem o estoque de ferramentas amaldiçoadas, como aqueles braços de metal que ele usou uma vez, né, há pouco tempo atrás. Então o Yuta ele tem um estoque tanto de técnicas inatas de outros feiticeiros, como também de ferramentas amaldiçoadas que ele é capaz de replicar também. Algumas pessoas vieram com algumas interpretações diferentes em relação ao domínio do Yuta, como por exemplo que o número de espadas não reflete o número exato, né, correspondente ao número de técnicas ou ferramentas que ele possui, mas seriam apenas um canalizador para que ele use qualquer técnica que ele quiser, independente da espada que ele segure, ou que cada espada não representa uma técnica inata como um todo, mas sim apenas um único golpe de uma técnica inata, ou seja, que existiriam várias espadas para uma única técnica inata. Enfim, interpretações que eu diria válidas, afinal a gente não tem, né, todas as informações até o momento para tentar, de certa forma, conter o nível de apelo da expansão do Yuta, mas que eu, sinceramente, não vejo necessidade. Até porque boa parte das técnicas que ele copiou em vida nem devem ser técnicas realmente úteis ou apelonas o suficiente para essa ocasião, por exemplo, né? Talvez tenha um monte de técnica meio inútil individualmente que estão lá mais para fazer número mesmo. E isso nos leva a um ponto que eu queria chegar. Por mais que várias dessas técnicas possam ser fracas individualmente, e se o Yuta unisse o efeito de todas elas? Seria uma referência clara à técnica máxima do Suguru Geto chamada Uzumaki, que possui um arsenal enorme de maldições, onde a grande maioria só serve para fazer número também, mas que quando somadas fornecem um ataque extremamente poderoso. Então seria insano ver o Yuta fazendo praticamente a mesma coisa que o seu arqui-inimigo fez contra ele lá no filme Zero, quando o Yuta ainda era um iniciante e que teria servido, nesse caso, justamente como uma inspiração para o Yuta criar o efeito da sua própria expansão de domínio posteriormente. Imagina que insano isso não seria. O Yuta começa a manusear todas as espadas ali, sei lá, faz levitar as espadas, ativa o efeito de todas elas, meu amigo, e joga tudo em cima do Sukuna. Bom,
Vamos esperar pra ver. Agora falando sobre algumas técnicas em específico que o Yuta talvez possa usar nessa batalha, seja o ilimitado ou os cortes do Sukuna. Primeiro a gente vai precisar lembrar das condições, né, para que o Yuta ele possa copiar determinada técnica. Voltando lá no capítulo 180 do mangá, vimos a Rika devorar o braço da feiticeira milenar Uro, uma beldade de mulher, se me perguntassem, né? Mas como não perguntaram, não falei nada. E logo depois, vemos o Yuta ser capaz de replicar a sua técnica inata de manipulação do céu. Agora, isso significa então que para o Yuta copiar uma técnica, a Rika precisa obrigatoriamente devorar uma parte do corpo daquele feiticeiro? Não necessariamente, porque se a gente voltar lá no capítulo 4 do volume 0, o Yuta copia a fala amaldiçoada do Inumaki e não vemos a Rika devorar parte do seu corpo em momento nenhum. O que vemos na verdade é a Rika transportando o corpo do Inumaki junto do Panda e da Maki depois deles serem, né, massacrados pelo Geto. Então isso significa que provavelmente a Rika só precisa entrar em contato físico com o corpo de um feiticeiro, ou quem sabe, com o seu sangue para conseguir armazenar a sua técnica inata. Ou seja, isso poderia muito bem ter acontecido nos preparativos da batalha contra o Sukuna, com Yuta armazenando de antemão a técnica do ilimitado de Satoru Gojo. O problema é que o ilimitado, galera, como a gente bem sabe, é uma técnica que gasta muita energia e o Gojo só era capaz de evitar tanto desperdício de energia por ser um usuário dos 6 olhos. Então será que o Yuta também seria capaz de copiar os 6 olhos? Aí eu já acho mais difícil. Isso porque os 6 olhos, né, por definição, não são classificados como uma técnica inata convencional, que pode ser ativada ou desativada, como a grande maioria. Os 6 olhos, eles são um dom raro, ainda mais especial do que uma simples técnica inata, tanto que não se pode existir 2 usuários dos 6 olhos ao mesmo tempo no mundo, enquanto o ilimitado pode ser dado por várias pessoas ao mesmo tempo. Os 6 olhos também sempre estiveram ligados ao Mestre Tengen e ao receptáculo de plasma estelar pelo destino, até que ele foi quebrado, como a gente sabe, pela interferência de Toji Fushiguro. Então, pelos 6 olhos, seria uma habilidade não convencional e ligada a uma força espiritual superior daquele mundo, sabe? Uma força realmente divina, praticamente. Eu acho difícil que o Yuta seja capaz de emular a técnica dos 6 olhos com a sua técnica de cópia. Apesar da gente chamar de técnica dos 6 olhos, não é uma técnica inata comum. Agora, por outro lado, eu já fiz um vídeo aqui no canal defendendo a ideia de que seria sim plausível, caso o autor quisesse seguir por esse caminho, o Yuta herdar de fato os 6 olhos de forma legítima, sem precisar da sua técnica de cópia. Quem quiser assistir, eu vou linkar no final desse vídeo aqui. Agora, quanto à técnica inata do Sukuna, vimos o Yuta no capítulo 249 dando um socão no bucho do Sukuna, que inclusive fez aquela boca na barriga dele cuspir sangue, né? Espera até o Yuta enfiar a rola naquela barriga. Deixa quieto. E lembra que eu falei nesse vídeo que o Yuta parece precisar apenas de contato direto ou talvez um contato direto com o sangue da pessoa? Então, considerando que o Yuta deu um socão que fez o Sukuna cuspir sangue, pode sim ser que o Yuta agora já seja capaz de usar as técnicas de corte do próprio Sukuna e quem sabe até mesmo o infame corte dimensional responsável por matar Satoru Gojo. Caso não seja o Yuta aquele que precise ter esse contato direto, físico direto com alguém, nesse caso, no próprio capítulo 249, a gente também viu a Rainha das Maldições Rika, bom, dar uma cabeçada no braço do Sukuna. Foi o Sukuna que deu uma abraçada na cabeça dela, né? Mas será que isso contaria? Vamos ter que esperar para ver. A única interrogação que eu colocaria aqui agora, se tratando mais especificamente do corte dimensional do Sukuna, seria se o Sukuna pode realmente copiar de imediato qualquer golpe do arsenal da técnica de um feiticeiro, ou ele precisa ter algum nível de entendimento para conseguir replicar determinada técnica. Eu digo isso porque o Sukuna mesmo não conseguia usar o corte dimensional desde o começo, apesar dele ter, né, técnicas de corte, enfim. Então talvez o Yuta não consiga replicar essa técnica por causa talvez do seu nível de complexidade. Enfim, no caso seria uma forma de tentar segurar o brabo do Yuta para ele também não sair cortando, né, e derrotando o Sukuna assim.
onde já se viu o Sukuna ser derrotado. E agora, como o Yuta pode vir a ser derrotado pelo Sukuna? A resposta para isso é muito simples. O anel que conecta o Yuta a Rika, que é usado pelo próprio Yuta. Recapitulando para vocês, o Yuta, ele por definição, né, na sua forma base, vamos dizer, ele é capaz de manifestar a Rika a qualquer momento, porém de forma parcial. Dessa forma, ela é capaz de ajudar ali lutando contra qualquer oponente de forma direta, mas nada muito além disso. Inclusive a gente vê, né, aquele breu escuro ali atrás dela, demonstrando que ela só tá nesse mundo de forma parcial mesmo, né? Ela não consegue se mover tanto assim, vamos dizer. Mas quando o Yuta coloca o seu anel, aí sim a Rika pode ser manifestada fisicamente na sua forma completa, e aí sim fornecer as habilidades copiadas pelo Yuta que são armazenadas no corpo da Rika. Ou seja, só quando o Yuta está conectado à Rika que ele é capaz de usar as habilidades copiadas de outros feiticeiros. E se essa conexão entre eles só existe quando o Yuta coloca o seu anel, a resposta para isso fica óbvia, né? Bastaria o Sukuna arrancar o dedo do Yuta, ou talvez quebrar o anel dele, né? Destruir o anel do Yuta. Será que veremos o Sukuna destruindo o anel do Yuta? Deus queira que não. Para dessa forma, né, cancelar essa conexão e quem sabe até mesmo cancelar a própria expansão de domínio do Yuta. Ou se caso a expansão continue ativa por algum motivo, quem sabe impedir dessa forma que o Yuta possa continuar usando aquele arsenal de habilidades do seu domínio. Então, o futuro que eu vejo para o nosso menino Yuta, infelizmente, eu acho que é a derrota. Agora, muita gente comparou a expansão do Yuta com a Bankai do Byakuya de Bleach, onde ele invoca, né, aquela infinidade de lâminas, algo até parecido com a expansão do Yuta, né? E eu digo pra vocês que talvez isso não tenha sido à toa. Primeiro porque Jujutsu, né, se inspirou muito em Bleach de fato, e segundo, pelo que eu vou dizer agora. Uma coisa que eu acharia muito interessante de ver seria o Yuta ser derrotado e termos uma cena parecida com a de Bleach quando o Byakuya é derrotado na guerra final. O Byakuya é derrotado pelo As Nodt e diz para o Ichigo naquele momento salvar a Soul Society. Então imagina o Yuta sendo derrotado dizendo: Itadori, salve a sociedade Jujutsu. Pá, cinema. Soul Society o mamotte kure. Kurosaki Ichigo. Pra mim, galera, isso seria cinema puro porque eu ainda tenho plena confiança de que o Itadori vai sim assumir o protagonismo final da série e para isso, infelizmente, o Yuta precisa sair de cena para não continuar roubando os holofotes para ele. Então será que esse será o destino final do Yuta na série? Como sempre, me conta aí nos comentários as teorias e as opiniões de vocês para os próximos capítulos e caso você queira entender melhor tudo o que está acontecendo nessa reta final do mangá, eu recomendo você assistir o review do último capítulo que eu postei aqui no canal, que vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!